Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos e hoje falando sobre educação e mais especificamente na preparação do jovem para a sua formação com a professora Pamela. Professora, como nós estávamos falando, um dos itens que se dá mais importância e porque realmente é muito importante, né, que é a base de tudo, a comunicação, você saber ler, escrever, é a redação. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da redação, de como esse aluno tem que se preparar para uma redação, como se prepara, quais as formas de correção, de forma geral, esse item que é importante como todos, mas que tem realmente um ponto onde às vezes acaba sendo o divisor de águas, onde você, num caso de empate, vamos dizer assim, é onde ele vai dar a vitória para aquele que souber, né, passar no papel ou contar uma história ou descrever algo, né, que seja bem feito. Bem, digamos que hoje o que é mais cobrado do aluno, né, principalmente do aluno do ensino médio aí, é o texto dissertativo argumentativo, né? Quando nós falamos em redação, digamos que é o texto, não que os outros não sejam importantes, mas digamos que o aluno ele é avaliado justamente por esse estilo de texto. Então lá no Enem, uma das propostas, né, digamos que além de toda a parte técnica, de todos os componentes curriculares que ele aprende durante o ensino médio, nós temos o texto dissertativo argumentativo. É um texto que tem grande importância, né, porque na prova do Enem ele vale de 0 a 1000. Então, você tem que se preocupar com relação a como eu vou escrever, o que eu vou escrever. É óbvio que eles te dão uma proposta com esse texto e ele pede que você redija, né, com as suas informações, com toda a bagagem que você tem sobre aquele determinado assunto. E na maioria das vezes, o problema do aluno é em que momento eu vou argumentar, como eu vou escrever esse texto, né? E nós bem sabemos que o peso dele é muito importante, né? Como eu já disse, ele vale de 0 a 1000. Então a nota dele é muito pesada. E na questão do empate, como você mesmo mencionou, é o texto dissertativo que salva aí, né? Eu costumo dizer que ou ele te manda para o céu ou ele te joga no inferno. Porque realmente é a partir dele que você vai conseguir, digamos que, ter uma boa nota, né? Nós temos aí hoje em dia, na hora da avaliação, eles te dão um texto, uma proposta, para que você apresente os seus argumentos e dê uma solução para aquele problema. Então, muitos alunos têm essa dificuldade de escrever. Digamos que, como nós já mencionamos sobre a tecnologia, ela auxilia, mas ela também atrapalha muito. Vamos pensar nas conversas de WhatsApp. Como é a língua portuguesa nas conversas de WhatsApp? Né? Cheias de abreviações, nenhuma concordância. E um dos principais pontos do critério de avaliação é o domínio da língua culta portuguesa. Então, na maioria das vezes, o aluno ele sabe como escrever, ele tem conhecimento do assunto, mas na hora de escrever lá a norma culta da língua portuguesa, ele acaba pecando, né? Porque é claro que eu costumo dizer para os meus alunos, você não vai falar com seus amigos como você fala com o seu chefe. É óbvio que não. Mas na hora que você está ali escrevendo o seu texto, você tem que se policiar com relação à pontuação, acentuação, concordância, verbal, nominal, que são coisas que quando nós estamos ensinando, eles dizem assim, mas para que eu vou usar isso? Eu não gosto de pôr acento, não, eu não sei pôr vírgula. E a gente ouve muito disso. Então, na hora que ele vai escrever o seu texto dissertativo, é ali que ele vai usar. E na maioria das vezes ele sabe sobre o assunto, ele sabe argumentar, ele sabe dissertar, mas o que ele não sabe é escrever corretamente. Então, o ponto principal e um dos critérios de avaliação do texto dissertativo na prova do Enem, vamos dizer assim, é esse domínio da língua portuguesa, que muitos não têm, né? A gente ouve assim, o português é muito difícil? Realmente, ele é muito difícil. Mas é uma coisa que eles vêm se preparando o tempo todo e eu acredito que
é nesse ponto justamente que eles acabam pecando. Entendi. É verdade. Isso, infelizmente, vem também de, apesar desse monte de informações na internet, como você falou, existe pouca leitura de livros. Então, esse jovem, ele não tá, ele está se comunicando, mas muitas vezes ele está criando também, que a gente pode dizer que seriam ruídos no sentido de comunicação que às vezes não é passada corretamente, mal entendidos muitas vezes ocorrem, que a gente percebe que a gente faz também o WhatsApp, e às vezes que é muito mais fácil você falar, às vezes dá vontade, né, que a gente coloca, graças a Deus hoje também tem o áudio, a mensagem de áudio, porque para não ter dupla interpretação, porque muitas vezes quando você escreve, né, que, né, por exemplo, você pode escrever assim, oi, tudo bem. A pessoa pode ler assim como oi, tudo bem, ou pode ler assim como oi, tudo bem? Né? E aí fala, opa, o que ela está querendo dizer com isso? Então, são maneiras que, sabendo redigir, né, a pessoa vai poder deixar claro o que ela quer. E tem profissões que é fundamental, né? Na verdade, é fundamental para todas as profissões. Mas, por exemplo, quem quer fazer direito? Se não souber escrever, meu... Exato. Não tem a mínima condição. É o famoso ler e escrever, né? Porque na maioria das vezes você escreve, mas você não tem o hábito de ler o que você acabou de escrever. Sim. Então, eu percebo assim, né? Nós temos aí várias aulas de técnicas de redação na escola e você percebe que o aluno, ele escreve muito bem, mas ele não tem o hábito de ler o que ele acabou de escrever. Então aí você pega, tá aquela coisa assim, tá redundante, tá incoerente, aí você fala, não, não é assim, não é desse jeito. Ele fala, como não? Mas eu escrevi, mas eu aprendi, eu sei como que é. Não é que não sabe, mas não tem o hábito da leitura. Não tem né? o hábito da leitura. Hoje em dia é tudo muito rápido. Eu costumo dizer para eles que assim, essas abreviações fazem que a leitura ela fique quase dinâmica. Quando você pega lá uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail totalmente informal, cheio de abreviações, automaticamente, muito rápido, você consegue fazer a leitura e digamos que pegar a informação que você quer daquela mensagem, daquele e-mail e tudo mais. Só que a partir do momento que você fala, redija esse texto numa linguagem formal, aí é meio que um pane, né, no sistema. Sim. Como assim? Não, mas eu consegui entender. Você conseguiu entender, mas eu quero ele formal. Então é essa, digamos que essa dificuldade que os nossos alunos encontram hoje, de tirar do informal e passar para o formal. Essa a forma de se expressar, a forma de escrever, a leitura. Eu costumo dizer, a leitura ela é muito rica, porque é uma assim, você lê automaticamente sem querer. Imagina a situação quando você acorda de manhã e vai até o banheiro escovar os dentes. Você lê o nome da pasta de dente todo dia, sem querer, porque é automático. E aí quando você pede para eles, faça a leitura disso, não gosto de ler. Não gosto. Então, quer dizer, ela enriquece, mas eles não têm o hábito da leitura, porque isso é muito chato, porque esse livro é muito antigo, porque isso não é muito legal. Então essa ideia faz com que o vocabulário ele vai empobrecendo a cada momento, Isso. Infelizmente. Isso, e você tocou numa coisa que eu estava pensando, que é realmente a falta de um vocabulário para poder transmitir aquela mensagem, né? Realmente a gente sente isso muito no jovem. E outra coisa que você falou também, que é muito importante, a parte de pontuação, né? Porque muitas vezes uma vírgula muda todo o sentido de uma frase e isso, o que você diria sobre isso? Eles vão dizer que eu sou a chata. Eles vão dizer que eu sou a chata. Mas realmente, eu falo que esses critérios, vamos dizer assim, né, de você pontuar o seu texto corretamente, você utilizar a língua portuguesa da forma culta, digamos que se preocupar com essas concordâncias verbais e nominais que nós temos, né? Apesar de a gente sempre ouvir assim, para que eu vou usar isso? Em que momento da minha vida eu vou usar isso? Nós usamos. Então é fundamental, né? A pontuação dentro de um texto, a acentuação gráfica, que é coisa que nós aprendemos lá no ensino fundamental. A professora lá do primário, ela ensina como pontuar uma frase, onde pôr a vírgula. E quando chega lá no ensino médio,
os alunos ainda encontram essa dificuldade. Não, eu não consegui aprender, eu não sei como fazer. Eu tenho alunos hoje do curso técnico que não sabem fazer acentuação gráfica. E digamos que um dos pontos principais aí é a acentuação gráfica, porque você está escrevendo corretamente. Então, a questão da vírgula mudar todo o sentido de uma frase, com certeza, ela muda todo o sentido de uma frase. Então, hoje em dia, a pontuação, a acentuação, digamos que as concordâncias, ela é fundamental. Ela é fundamental tanto na escrita como na fala, né? Porque você pode simplesmente, não que você não vai ser entendido, eu costumo dizer para eles, a qualquer lugar do mundo que vocês forem, vocês vão ser entendidos, mas vão ficar assim, poxa, não poderia falar um pouquinho melhor? Né? Você não poderia escrever um pouco melhor? Então, hoje em dia, com a questão da tecnologia, eles abreviam tudo, não colocam pontuação em nada e nós somos obrigados a entender a mensagem. Já percebeu que na maioria das vezes a gente recebe uma mensagem e aí você não sabe se você responde, se isso foi uma pergunta, se isso não foi uma pergunta, não é? Aí você fica assim, sem responder. Por que você não me respondeu? Mas era uma pergunta? Isso. Não tem ponto de interrogação, a impressão é que é uma afirmação. Né? Sim. E as pessoas realmente não põem o ponto de interrogação, ou às vezes confundem com exclamação. Quer dizer, Sim. Isso tudo não passa a mensagem que realmente gostaria de transmitir. Ou seja, por isso que existe a forma correta, né? Para que a gente tenha um código, né? De letras, né? de algarismos que possam transmitir as coisas de forma, né? que não tenha dúvida sobre aquilo. Sim, né? Nós já temos aí, né, a língua portuguesa, eu costumo dizer que ela é a língua mais rica em verbetes, né? Diferente de alguns outros idiomas que nós temos, o inglês, que uma palavra tem vários significados. A língua portuguesa não, para cada coisa ela tem um nome, ou até mais de um. Então ela é uma língua rica em verbetes, ela é uma língua rica em verbos, nós temos mais de 11 mil verbos. E nós sempre utilizamos os mesmos e na maioria das vezes, errado. Então é a utilização, né? Nós temos facilidade em aprender outros idiomas. Agora, digamos que os estrangeiros têm dificuldade em aprender a língua portuguesa. Aí a pessoa fala, mas se eles não aprendem, imagina nós. Mas nós já temos ela como mãe, né? A nossa língua mãe. Sim. Então ela é difícil? É difícil. Mas eu acho que com leitura, com escrita, você consegue consertar aí uma porção de erros. É verdade. Precisa. É uma coisa que o jovem precisa se dedicar, precisa conhecer. Porque faz falta no dia a dia, né? Como profissional, como se comportar, né, diante de situações que exigem uma linguagem mais formal. Isso tudo valoriza, vamos dizer, é valorizado a pessoa para que possa conseguir, né, projeção na parte profissional, né, um desenvolvimento também na parte do ganho, né, financeiramente. Sim. A gente percebe que existe muitas pessoas até que têm capacidade, você vê que tem conteúdo, assim, no sentido de capacidade mesmo, né? Mas ele não desenvolveu aquela capacidade. Ele acabou se limitando nos estudos e aí não cresce. Não, né? E independente da sua área, né? Independente de você, eu sou mais voltado para de exatas, mais para de biológicas, tudo. Independente da área, eu acho que a comunicação ela é fundamental. Não tem como você trabalhar como um atendente e não saber, digamos que atender, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Você não sabe falar. E por mais que você, eu sou da área de exatas, em algum momento você vai utilizar, né? Essa transdisciplinaridade que nós temos, que apesar de eu estar falando em matemática, eu utilizo português, apesar de eu estar falando de geografia, eu utilizo história. Então eu acho que isso unifica. Sim. Né? O que é difícil do jovem entender isso. Não adianta você falar, eu não gosto de português ou eu não gosto de matemática. Digamos que assim, você tem que entender que você tem que saber de tudo um pouco, se você quiser seguir adiante aí. É verdade, como você falou, isso vai unificando, né? Com o tempo. Eu percebo que comigo também aconteceu um processo assim, quando eu comecei a estudar, a gente vê as matérias separadamente, né? Então aquela coisa,
Ainda mais quando a gente ia para a quinta série, a antiga quinta série, então começava a ter cada matéria era um professor, e aquilo ia começando meio que separado, né? Mas depois que a gente começa a enxergar a coisa como um todo, se situar a história, por que aconteceu aquilo, porque estava em tal lugar, tal região, então você já começa a ver geografia, então você já entende a cultura, o costume, aí já vem música, já vem a linguagem, já vem o porquê desenvolveu, porquê não desenvolveu, e aí você começa a enxergar um mundo só. Sim, né? Exato. Que aí é onde você começa a ter a cultura geral, né? É verdade. Isso. Fala que independente, né? Independente de você gostar mais de uma área ou ir melhor numa área e ter dificuldade na outra, automaticamente você consegue unificar esse ensino, né? Nós temos isso. Então, por mais que você, a gente ouve muito assim, eu sou da área de humanas, eu sou da área de exatas, mas há momentos em que na área de humanas você vai precisar de números, né? Como na área de exatas você vai precisar de uma interpretação textual para poder realizar um problema. Então, digamos que essa unificação das disciplinas faz com que os nossos alunos eles tenham assim, uma dificuldade em escolher em que momento ele vai, em que área ele vai ir, para que área ele vai seguir. Mas eu acho que é bom você saber de tudo um pouco, né? Afinal de contas, o ensino nunca é demais, né? A educação nunca é demais. E para escolher, você precisa ter esse conhecimento, seria básico. O básico. Né? Precisa ter conhecimento de tudo para você falar, não, realmente é isso que eu gosto. Você nunca vai gostar daquilo que você nunca viu, ou que você não quer ver, ou que você não conhece. E como você vai falar, tipo, eu não gosto, né? Eu não gosto disso se você nunca desenvolveu, foi atrás, aprender e tal. Então, infelizmente, nós já estamos terminando o nosso programa e eu queria que você passasse só uma mensagem final, né, sobre desse jovem, dele ingressando numa universidade, por exemplo, e ao mesmo tempo agradecer a tua presença. Eu acho que foi muito bom, muito útil, né? Os telespectadores com certeza estão gostando muito desse conhecimento, né, que é específico de uma faixa etária, né, do jovem para a preparação para a vida. Primeiro, eu que agradeço o convite. Eu falo, para nós, professores, isso é muito válido, porque nós estamos ali todos os dias junto com os alunos, mas na maioria das vezes o nosso trabalho ele é reconhecido e na maioria das vezes também não. Então eu agradeço ao convite, isso é muito bom. Toda vez que falar de educação, falar de Enem e principalmente de redação é muito gostoso, é muito interessante. E eu acredito que para os nossos jovens, a mensagem que eu deixo é acreditar. Eu falo que acreditar naquilo que você quer, naquilo que você gosta, porque dificuldades nós encontramos pelo caminho inúmeras vezes, mas desde que você acredita e corre atrás, eu acho que todo esforço ele é válido. Que bom, professora Pamela, e nós terminamos por aqui e até um próximo programa #Projetos.